Queridos irmãos, ideal espírita, que haja muita paz em nossos corações, favorecendo que o nosso encontro seja pautado naquele clima verdadeiro, a definir aqueles que o amam. O amor que o Senhor Jesus disseminou entre todos nós, pelo exemplo e pela palavra, deve ser aquele ingrediente nas relações a favorecer-nos estabelecer uma nova jornada para o espírito humano aqui no planeta, naquele sentido da fraternidade. Felicitando a União Espírita Mineira pelo seu 104º aniversário de trabalhos profícuos, implantando nas terras de Minas Gerais a verdade consoladora da doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, nós possamos, honrando os que nos antecederam na trajetória, sermos capazes, nesta honra, de operarmos com aquele êxito desejável, com a diligência esperada, dia a dia. Conta o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 26. Estamos na parábola do bom samaritano, que certo doutor da lei, no versículo 25, procurou Jesus tentando-o e indagou dele: o que fazer para herdar a vida eterna? A pergunta era essencial. O fundamento da pergunta era capcioso. O doutor da lei tentava-o. Mas Jesus acolhe aquele que pergunta, carente de valores, e expressa-lhe inolvidavelmente como resposta: o que está escrito na lei? Como lês? Este processo, a pergunta de Jesus, ou duas perguntas, abre para nós todo um fundamento. O que está escrito na lei? Qual é o registro? Qual é a tradição? Quais são os aspectos definidos historicamente dentro do âmbito da relação? E como lês? Qual o seu entendimento? Como você lê a letra? Qual a sua interpretação? O nosso tema, a colocação que a coordenação nos propôs, era podermos discutir fidelidade a Jesus e a Kardec no trabalho. Naturalmente, no trabalho espírita, esse espírita em qualquer lugar da vida. Como refletir nessa fidelidade a Jesus e Kardec no trabalho? Aí nós lembramos desta expressão que está escrito na lei, uma orientação. Mas que o nosso entendimento é singular. Cada um adapta a lei, a letra, ao seu modo. E a doutrina espírita não pode e não deverá ficar ao modo de, adstrita ao campo pessoal. A doutrina espírita, ela traz para nós os elementos que definem como fazer. Mas a história é muito longa, porque temos aprendido, desde as nossas bases de fundação, na tradição do Gênesis de Moisés, na sua expressão altamente simbólica, que o Senhor Deus colocou o homem na terra para lavrar e guardar. A terra naquela ocasião era o jardim do Éden. A incumbência do homem, o Adão, Hadam, a palavra sugere homem, era lavrar a terra e guardar a terra.
Naturalmente, nós conhecemos as letras do Velho Testamento e entendemos que nesses primeiros dias, Adão e Eva não conseguiram lavrar a terra conforme o esperado, e nem guardá-la, e com isso foram expulsos do jardim do Éden. E na expulsão o Senhor Deus define: no suor do teu rosto comerás o teu pão. E Adão conhece Eva e nasce Caim. E Caim foi lavrador da terra. Conhece novamente Eva e nasce Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. No tempo próprio dos frutos dos seus trabalhos, Caim oferece ofertas ao Senhor Deus. E Abel também. Mas o Senhor atenta unicamente para a oferta de Abel e não atenta para a oferta de Caim. O que provoca em Caim um ciúme, a ira. Descaiu-lhe o semblante, ficou taciturno e brigou com o irmão e matou o irmão. E naquele processo de fuga que ele empreende, movido pelo remorso, pela culpa de ter ferido a lei fraternal, matado o irmão, porque a sua oferta não foi aceita, sob a argumentação de que se ele tivesse feito bem feito, se o trabalho fosse bem feito, ele teria tido apreço no seu trabalho. Mas como não foi bem feito, não teve apreço. Ele fugindo, o Senhor Deus diz a ele, nas vozes da consciência: quando lavrares a terra, ela não te dará a sua força. Então nós vamos buscar as expressões da lei, definindo a oportunidade, o dever de lavrar a terra. Mas que o espírito humano, na expressão simbólica do Velho Testamento, não conseguiu mobilizar as forças operando na terra, produzindo o fruto saudavelmente. E naturalmente, Caim, Abel, Adão e Eva representam símbolos para dizer do espírito capelino exilado aqui no planeta. Emmanuel diz isso no livro A Caminho da Luz. Adão e Eva constituem a lembrança dos degredados. Eva sendo aqueles que faliram pelo sentimento e Caim sendo aqueles que faliram pela razão. Adão faliram pela razão. Caim e Abel representam os dois tipos de personalidade, o mais extrovertido e o menos extrovertido, ou mais introvertido, o mais audacioso, o mais guerreiro, Caim, e o mais frágil, o mais sensível, o mais intimista, Abel. São expressões dos capelinos. E dentro da história, os capelinos, ao aportarem no planeta Terra, tornaram os autóctones, os habitantes do planeta, seus escravos. Os capelinos não cuidaram do trabalho, escravizaram os autóctones e escravizaram entre eles próprios também, várias vezes. A escravidão foi a equação que o espírito humano, notadamente o capelino exilado no planeta, degradado aqui no planeta, foi a expressão que ele utilizou para lavrar a terra. E a escravidão rendeu durante muitos séculos, muitos milênios. E com isso nós perdemos a dimensão do trabalho. O tempo passa célere, onde aquela inteligência que se julga capaz e hábil no domínio, ao invés de articular a educação e promover o crescimento, engendra o ofício da escravidão. No tempo próprio, depois de milênios, Jesus vem à Terra, o governador do planeta, divino marco da renovação humana. É assim que Emmanuel fala dele no livro Pensamento e Vida. Divino marco da renovação humana. Trazer uma expressão muito nova
para os habitantes da terra. E Jesus aporta ao planeta, mobilizando as forças do serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O discurso do trabalho foi tão veemente quanto outros que incomodou aqueles que aqui estavam usurpando e vivendo às custas do trabalho escravo dos outros. Em qualquer sociedade nós encontraríamos a escravidão. O trabalho não era dignificado, ou não se dignificava a partir do trabalho, senão pelos lauréis da inteligência ociosa, apenas reflexiva, sem a operação assertiva das mãos. O Senhor Jesus deu o recado do serviço. Convidou a todos nós que seguisse os passos dele para verdadeiramente estabelecer aquele componente de redefinição das nossas vidas. Porque somente o trabalho é suficientemente capaz de promover ao espírito humano o desenvolvimento. Saindo do estanque vida mental para a operação dinâmica da vida mental. E o tempo continua passando célere. Os primeiros cristãos marcam com o seu sangue o solo do novo mundo. Mundo ocidental, na Europa, àquela ocasião. E logo que os primeiros cristãos retornam à pátria espiritual, novamente, nós perdemos a dimensão do trabalho. E engendramos uma nova expressão, no mundo ocidental agora, que já vinha com Roma desde alguns séculos, o regime totalitário do feudalismo, das aristocracias, tanto religiosa quanto da monarquia, envidando novas formas de escravidão. O trabalho foi esquecido. Até que a misericórdia divina novamente faz verter luz dos planos superiores ao plano material. E nós temos ou recebemos a terceira revelação de Deus aos homens, a revelação da verdade. A definir a lei de trabalho dentro das outras leis. A lei do trabalho. Onde o ser deve adquirir verdadeiramente os seus conhecimentos pelo trabalho. No frontispício do livro dos Espíritos, no Prolegômenos, os Espíritos desenharam um ramo de videira, chamado cepa. Pediram que fosse colocado naquele local e que ele representava a essência do trabalho do Criador. Ali nós tínhamos, em síntese, o que melhor definia espírito e matéria. O licor seria o espírito. Todo o ramo seria matéria. E quando pegássemos o bago da uva, nós teríamos o espírito encarnado. Potencialmente licor. Em ato, um fruto. E na continuidade da explicação, os Espíritos dizem: porás no cabeçalho da obra a cepa, porque ela define a essência do trabalho do Criador. E tu sabes que somente mediante o trabalho do corpo, o Espírito adquire conhecimentos. Então nós temos uma equação. O Velho Testamento, representando a lei da justiça, nos define a imposição de lavrar a terra. O espírito humano fugiu. O Novo Testamento abre possibilidades do servir incessantemente. O espírito humano fugiu. O cristianismo redivivo é lançado no planeta, convidando ao espírito humano, em novas bases, a assumir o compromisso do trabalho. A pergunta que fica, a partir da letra que conhecemos, que está escrita, como leremos esta letra? Será que seremos suficientemente capazes de apropriarmos-nos da letra E,
operarmos conforme a orientação dos bons espíritos? Dos espíritos superiores que editaram a obra, coordenada nas alturas por Jesus e aplicada pelo Espírito Verdade e Allan Kardec? Leremos a letra, capítulo 13º de O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que não deve saber a mão esquerda o que dá a mão direita. Allan Kardec tece considerações convidando-nos a entender a beneficência. No capítulo 15º, intitulado Fora da Caridade não há Salvação, Allan Kardec e o Espírito Paulo de Tarso apresentam-nos a caridade. Duas asas de serviço, a beneficência e a caridade. O trabalho da filantropia na vida e o trabalho serviço espontâneo em favor da vida. Entre o 13º e o 15º, nós defrontamos com o capítulo 14º de Evangelho segundo o Espiritismo. Honra a vosso pai e a vossa mãe. Na didática de Allan Kardec, sintetizando na Terra o pensamento das alturas espirituais, nós podemos compreender que será no lar o primeiro ponto definidor de articularmos o trabalho da beneficência e o trabalho da caridade. Na reeducação de todos nós, os ascendentes e os descendentes, redefinindo a vida, porque buscamos a história de Adão e Eva e de Caim e Abel. Eva, Adão, caíram fragorosamente na rebeldia à lei, assimilaram o espírito da sedução, desobedeceram a orientação dos frutos que não deveria ser comido, e articularam entre eles, nesta queda, Caim, que foi assassino, que foi rebelde, que foi ciumento, foi avarento, que mobilizou forças extremamente conflitantes. A família estava desagregada. E, naturalmente, a execução no plano da vida apresentava uma desagregação. Quando Jesus tinha 12 anos de idade, ele foi ao templo, junto com a sua família. Quando a comunidade das familiares de Jesus e os amigos retornaram para a Galileia, ele ficou lá, esqueceram dele. Deram falta dele um dia depois. Tinha 12 anos. Maria perguntou a José: cadê Jesus? Eu não sei, deve estar com o pessoal ali na frente. No segundo dia, cadê Jesus? Não vi até agora. Aí deve estar com a turma. Aí que deram falta que ele não tinha vindo mesmo. Retornaram para Jerusalém e encontraram ele lá, conversando com os doutores da lei, dialogando com os doutores da lei. Quando Maria chega e diz para Jesus assim: por que fizeste isso conosco? Estávamos preocupados contigo? Só deram falta dele no segundo dia. Muito preocupados. Desculpa a brincadeira, mas é para pensar, né? Jesus disse assim: por que estáveis preocupados? Acaso não sabeis que eu vim a este mundo para cuidar das coisas de meu Pai? E ao chegar na Galileia, antes de chegar na Galileia, Maria conversa com um determinado doutor da lei. Depois de saber dos diálogos de Jesus com os doutores no Sinédrio, pedindo que Jesus fosse localizado nas escolas judaicas de estudos teológicos, de estudos do judaísmo,
que Jesus fosse aceito como aluno ali naquele grupo. E quando ele chega na Galileia, em casa, Jesus procura Maria e disse a ela: mãe, eu quero decidir a minha vida. É chamada Sagrada Família, esses três. Eu quero decidir a minha vida. Não farei como a senhora deliberou. Eu farei como deve ser a verdade. Chamou José e disse: José, a partir de hoje eu quero trabalhar com você na oficina. E dos 12 anos até uma determinada idade, do ano 30, Jesus trabalhou na oficina de José como carpinteiro. Muitos querem que ele tenha viajado pelo mundo estudando filosofias. A filosofia do Senhor Jesus, de 12 até o ano 30, porque a idade dele é um pouco diferente da cronologia humana, naturalmente a filosofia dele foi o trabalho, na madeira, estabelecendo bases seguras para o seu trabalho messiânico a partir do ano 30. Mas ali nós tínhamos a base da família. O patriarca José, símbolo da perseverança e da sustentação, do equilíbrio. E a grande mãe, inovidável e bendita mãe, símbolo da ternura e do amor, da entrega plena. E o filho, que é a redenção da alma humana. Allan Kardec insere: honrai a vosso pai e a vossa mãe entre a beneficência e a caridade, a definir para nós, todos nós que estamos vivenciando o planeta nesse ápice final de um ciclo evolutivo, onde os conflitos da experiência humana têm achincalhado a família de todos os lados, onde os gritos da impropriedade humana tendem a desorganizar as bases da célula fundamental da sociedade. E quando nós vamos pensar em infidelidade no trabalho, nossa primeira fidelidade é honrar a base que nos acolhe, espíritos reencarnados. Ai de nós, se papai e mamãe não nos acolhesse. No livro Nosso Lar, nós encontramos uma personagem chamada Laura. Laura, mãe de Lísias e de outros, já há muitos anos no plano espiritual, preparava-se para a reencarnação. Ano 39, ano 40, ela dialoga com André Luiz, dando ótimas instruções, orientando-lhe sobre noções de lar, orientando-lhe sobre o amor, alimento das almas. E ele tem o cuidado de inserir todas essas orientações no livro. Final de agosto, início de setembro do ano 40, a dona Laura ia preparar para a reencarnação. Aliás, do ano 41, preparar para a reencarnação. Ela teve medo. Ela entristeceu, ensimesmou-se e ficou com medo. Porque sabe das agruras que é retornar à vida material, em bases não seguras da reeducação do espírito. Ainda que ela tivesse confiança no pai e na mãe, ela tinha dificuldades de acreditar no êxito do seu empreendimento. Não deve ser fácil. Eu tenho pensado, vez por outra, na minha próxima reencarnação. Não morri ainda, mas já estou pensando. Porque, de fato, nós precisamos refletir. Onde aportaremos? Como seremos recebidos? Quais os valores receberemos dos ascendentes? Quais as bases serão definidas pelos nossos ascendentes
para nós que reiniciamos na vida biológica, frágeis, carentes, não sabendo nada. A dona Laura teve medo. Mas a dona Laura recebe o abraço do ministro, que diz a ela: Laura, tem 1 milhão de espíritos orando por você, vai dar certo. Lá no nosso lar tinha 1 milhão de habitantes naquela ocasião. Eu não sei quando nós encarnamos da nossa cidade, quantos espíritos tinha, né? Eu nasci na cidade que tem 3 mil habitantes. Na época que eu nasci tinha 1.500 habitantes. No mundo espiritual devia ter 2 mil. Tá bom, né? Cada um tem o tanto de espírito que ora por ele, de acordo com a sua questão, né? A sua condição. Mas é para nós refletirmos. Porque a base da família pode nortear, e deve, e será sempre a norteadora do nosso comprometimento com a vida, da nossa capacidade de operar, nossa capacidade de ação, do sermos mais ou menos indolentes, mais ou menos versáteis no sentido do trabalho, entendendo que cada espírito traz a sua singularidade. Mas mais do que a singularidade que o espírito traz, o valor fundamental da educação, a dinâmica indutora dos ascendentes, os pais e os educadores que a vida conduz, são de inestimáveis valores a definir renovação espiritual, a definir novo crescimento. Se Jesus definiu que ele não veio para ser servido, que veio para servir, a doutrina espírita é o protótipo do serviço humano diante da vida. Nos afirmam os benfeitores, no capítulo da Lei do Trabalho, que toda ocupação útil é trabalho. Toda ocupação que favorece a vida, favorece algo, é trabalho. E que em quaisquer condições da vida, em quaisquer situações da vida, nós somos colocados naquelas pequenas expressões ou grandes expressões com a definição do trabalho. Emmanuel escreve para nós um capítulo no livro Pensamento e Vida, onde ele vai definir sobre o trabalho. Ele diz assim: o trabalho-ação nos remunera de pronto. Trabalho-obrigação, trabalho-ação e trabalho-obrigação. Nos remunera de pronto. O homem que vive pelo trabalho-remuneração, trabalho-obrigação, ele transforma o ambiente, porque à medida em que os recursos chegam, ele modifica o ambiente. E às vezes fica nisso. Mas para além do trabalho-obrigação, diz Emmanuel, é preciso nos atenhamos ao prazer de servir. E o trabalho-serviço transforma o homem. Então nós temos duas forças. O trabalho-obrigação, que polariza a condição de melhoria do ambiente, pelo recurso amoedado que chega, pela dinâmica do crescimento econômico. E o trabalho-serviço, que é o movimento espontâneo da alma em favor do outro, sem espera de recompensa nenhuma. Conjugando as duas equações da beneficência e da caridade, para verdadeiramente honrarmos a vida onde estivermos. Acontece, porém, que os espíritos benfeitores abrem uma equação de serviço que define a virtude como mediadora. Caim engendrou a ira, o ciúme e o assassinato, e a fuga e o remorso. Os benfeitores inserem a tolerância e a paciência, a benevolência e a indulgência. E caso seja necessário, o perdão. Qualquer trabalhador espírita, quando aporta um grupo bem orientado, vai fazer campanha do quilo. Ele chega
e o coordenador da campanha do Quilo diz assim: iremos visitar uma casa. Não conhecemos esta casa. Não sabemos quem irá nos receber nesta casa. Mas estamos sob a tutela de Jesus, no trabalho do pedido, do donativo. Quantas vezes devo bater a campainha? Pergunta alguém. No máximo 2 vezes. É treino de reeducação. Na nossa casa, não sei quantas vezes nós batemos a campainha, quando demora 3 minutos para atender a porta. Mas nesta casa que visitaremos em nome de Jesus, 2 vezes no máximo. Bate uma vez, apura os ouvidos, vê se houve passos. Não tem passos. Mais uma. Não atendeu? Não atendeu. Vamos embora para outro lugar. Se atendeu, primeira expressão, bom dia. Somos da campanha do Quilo. Vamos lembrar do nosso tempo aqui. Somos da campanha do Quilo Francisco de Assis, da União Espírita Mineira. Mostrava o crachá e estamos aqui em nome de Jesus solicitando um donativo para alguém que carece. Não tem nada para vocês. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Volta outro dia. Muito obrigado, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Ah, pois não, eu tenho sim, toma aqui 1 quilo de arroz e 1 quilo de farinha. Muito obrigado, que Deus te abençoe, até outro dia. Quaisquer que seja a expressão do nosso visitador, do nosso visitado, quaisquer que seja, teremos sempre, genuinamente, no início, claro que treino, mas depois, genuinamente, a expressão da gentileza. Trabalho de doutrina espírita é reeducação. Para chegarmos em casa e falar, papai, estou precisando de R$10 de mesada antecipado. Não tem, meu filho. Ô pai, Deus te abençoe, muito obrigado. Deus te ilumine. Ô mãe, eu queria aquele negócio. Ô meu filho, agora não pode. Ô mamãe, muito obrigado, Deus te abençoe. Doutrina espírita é trabalho de reeducação do ser. Doutrina espírita nos ajuda a fazer para fora das nossas ambientações domésticas e consanguíneas e depois definir na intimidade o que precisamos fazer em casa. Porque Paulo fala veementemente o contrário. Fala, se aquele que nega a sua fé em casa é miserável. Aquele que não faz em casa o que ele diz, lá fora está incorreto. Mas como nós sabemos da história do Caim, gostamos mais do Caim do que do Abel. Abel morreu, sumiu, não mandou notícia, não tem fotografia no Facebook, e o Caim tem. Aí, naturalmente, nós gostamos mais do Caim. Porque, talvez, eu não sei se o grupo já conheceu alguma vez, já viu, assim, o ciúme, a inveja, a raiva, né? A morte, o assassinato. A gente não mata não, mas pensa às vezes, né, que podia, né? Podia ser, se fulano podia trabalhar lá no Iraque, né, ficar lá uns 15 anos, e a hora que voltar ser promovido e ir lá para o Irã, não é mesmo? Não queremos matar mais ninguém, mas ficar longe um pouquinho. Aí renascemos e precisamos aprender a viver fraternalmente. Aí viemos para a doutrina espírita, chegamos aqui, aprendemos a articular a benevolência, o perdão, a indulgência, o amor, não é? A relação boa, saudável, para aplicá-la na nossa vida. Com o nosso colega de trabalho, quando nós vamos trabalhar numa determinada empresa, nós temos falado com as pessoas muitas vezes, não naquele tom de quem dá conselhos e orientação, porque nós não somos capazes disso, mas quem reflete com as posições da vida. Vai fazer um concurso? Ore para que os inimigos estejam lá também. Porque se não tiver, já não entra não. E eles estão, os rivais. Ao chegar lá, a primeira semana é festa, é a apresentação da empresa, tudo alegria. Mas depois as coisas começam a aparecer, não é? Quem é quem se mostra. E o que nós vamos fazer nessa hora? Reproduzir Caim ou reproduzir o espírita? Vamos apresentar a ira, a futrica, o cochicho, a intriga, ou vamos expressar a tolerância, a indulgência, o perdão? A doutrina espírita está nos reeducando para a vida.
Vamos aplicar passes. Alguém já viu passe? Sabe o que é passe? Casa Espírita tem passe, né? Aí você vai lá no passe, faz tudo em silêncio, andando no passo, modo turismo, bem devagarzinho, calmo. Em oração, olhinho fechado, mãozinha para baixo. A pessoa senta na frente. Aí nós levantamos a mão descendo devagarzinho. Que Jesus abençoe. A pessoa olha assim de vez em quando para ver o que está acontecendo. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Você já pensou essas mãos 200 anos atrás? O que podia estar fazendo? Com um chicotinho? Não é? Ou com outras coisas? Hoje nós estamos rearticulando. Olha, as mãos descem maravilhosamente, macia. Deus te abençoe. Vá em paz. Deus te ilumine. Aí quem toma o passo fala assim, esse moço ali deve já ser santo. Não é? Na verdade ainda não é, vai ser. Mas está articulando a engrenagem biológica sob uma nova tutela para chegar em casa e acarinhar o filho, a cunhada, o cunhado, a mãe, a sogra, a nora, o genro, o padrinho, o vizinho de cima que resolveu experimentar a bota às 3 horas da manhã, porque vai ter dança de quadrilha, e o outro estava dormindo, não ia para o forró, não é? Acarinhá-los. Na hora de discutir uma relação, uma empresa, com os colegas de escola, na via pública, seja onde for, poder articular as mãos que descem pacificamente, a voz que fala macia. Deus te abençoe, meu irmão. E assim a doutrina espírita abre patamares de entendimento. É de lei. Mas nós precisamos perguntar como que lemos as expressões da vida. Ou seremos apenas religiosos, que vamos ter aquela conduta na casa espírita, sem conseguir transferi-la para a dinâmica ordinária do dia a dia. Fidelidade a Jesus e a Kardec no trabalho é fidelidade integral. É fidelidade da ação diante da vida em quaisquer condições. E, mais ainda, das reações. As nossas reações são impulsivas, claro. Estão estribadas no reflexo condicionado, construído nos milênios. Sem dúvida, sem dúvida. Mas a doutrina espírita nos ensinando a uma nova reconstrução, dia a dia. As ações conscientes, planejadas e realizadas na tarefa espírita serão de molde a construir um novo reflexo diante da vida. Imagina o médium que dá passagem psicofônica a um espírito rebelde, violento, guerreiro, perseguidor. Porque os espíritos superiores vêm dar um recado de vez em quando, se todo dia não. Quem manifesta reunião mediúnica de desobsessão tem que ser espírito que precisa de articulação espiritual. E o médium precisa expressar a palavra do Espírito, o sentimento do Espírito, mas sem expressar da maneira do Espírito. Educação mediúnica. Já reeducando o Espírito a partir do filtro mediúnico. Se ele não treinar isso na casa dele, na via pública, no dia a dia, ao telefone, call center liga. Não sei quantas vezes, milésima vez oferecendo um determinado produto e nós já tínhamos falado que não queríamos, não é? Quantas vezes, Emmanuel diz assim, eu vou fazer a pergunta primeiro, depois eu falo o que Emmanuel falou. Quantas vezes nós respondemos a uma pergunta com a mesma entonação da primeira vez, com a mesma expressão, com a mesma entonação? Emmanuel diz que fala para a gente treinar, testar se tem a paciência,
Se conseguirmos responder 5 vezes a mesma pergunta daquela pessoa, com a mesma entonação da primeira vez. Deu ideia? Vamos refletir. Porque nós estamos pedindo paciência para Deus. E aí o Senhor Deus fala assim, o moço está precisando de paciência. Vai lá. Nós lembramos que Jesus perguntou a Pedro, perguntou só 3 vezes. E na terceira vez, o Pedro já perdeu a paciência com Jesus. Perdeu. E Jesus foi misericordioso com Pedro, porque 40 dias antes desse pedido de amor, Pedro tinha negado 3 vezes que não conhecia. Não foi? E aí Jesus pergunta 3 vezes se ele amava. Para quitar 3 negativas, 3 afirmativas, 0-0, 3-3, nem empate, ninguém deve nada a ninguém, está tudo ok. Mas Simão Pedro ficou triste, perdeu um pouquinho, entendeu? São essas expressões que a vida abre para nós. Quando nós chegamos à casa espírita, vamos dizer ao contrário. Antes disso, só concluir o trabalho da paciência. Nós pedimos paciência para Deus. Aí Deus envia esses irmãos. E um espírito amigo, ele fala assim, eu sou espírito amigo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreveu uma mensagem chamada A Paciência. Alguém já deve ter lido. Não é? Conhece o livro Evangelho segundo o Espiritismo? Conhecemos todos, né, Afonso? A paciência. Ele começa assim a frase. A dor é uma mensageira bendita que Deus envia aos seus escolhidos. Para falar da paciência, ele fala da dor. A definir que a paciência é solicitada do ser quando surge algo adverso. Ninguém precisa de treinar a paciência quando ganha um presente, né? Estou com tanta paciência de você porque você me deu esse presente. Não tem jeito. Não, a paciência somente quando surge uma questão adversa. É treino. Nesta dor, condição adversa, nós treinamos a paciência. Então, no momento em que articulamos estas ideias da virtude no trabalho espírita, nós vamos abrindo patamares para o crescimento espiritual. Eu ia falar uma questão aqui que me fugiu agora. Se alguém ficou curioso e lembrar do que ela se trata, pode dizer. Mas essas já são 5, essa nós falamos dela. Foi a outra. Ela passou assim de ligeiro. Mas deixa ela, não tem importância não, que ela retorna. A lei define que tudo que vai tem que voltar. É lei de causa e lei de efeito. Essa é uma baliza sustentadora da nossa articulação dentro da doutrina espírita. Dentro da equação que apresenta o crescimento espiritual do ser. Nós vamos falar de fidelidade a Jesus. O que é ser fiel? A quem somos fiéis? A que somos fiéis? Ou devemos ser fiéis? Na articulação da fidelidade, abre o patamar da lealdade. Nós precisamos ser fiéis aos compromissos que temos conosco mesmo. E precisamos ser leais ao outro que confia em nós. É a articulação da fidelidade e da lealdade. São 2 forças que se conjugam. Porque se eu não for fiel ao pressuposto que eu trago, jamais serei fiel à vida, claro. E se eu não for fiel aos pressupostos que eu trago e leais a ele, jamais serei leal com a vida. A doutrina espírita, a cada instante, faz o espírito humano revigorar-se, desvencilhando do passado e vinculando-se ao novo, a uma nova equação de vida, a uma nova expressão de vivência. Imaginemos, por exemplo, no terreno da paternidade e da maternidade, para ficarmos assim bem situados dentro do nosso projeto família. Um casal, depois de unidos,
intenta estabelecer a família. Surge um filho. Quem é esse filho? Qual é a relação deste filho com o casal? Quais os elementos, os ingredientes de emoção que este casal faz pulsar, que este filho faz pulsar entre o casal? A gente gosta de perguntar assim, quem aqui é filho? Ou seja, nós já fizemos pulsar o caldeirão. Cada um tem a sua história. Cada um com a sua história. Mas já fizemos pulsar o caldeirão. Às vezes alguém inaugurou o caldeirão, é o primeiro filho. Alguém chega e o caldeirão já está pronto, é o segundo filho. É fácil para o segundo filho? Não, nem para o primeiro. O primeiro era rei até agora. Primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho, primeiro... Maravilha de primeiro. Todo reizinho ou rainhazinha, uma princesinha, né? Aí surge o segundo filho. Todas as atenções para o segundo. E ele gosta bem, gosta. O primeiro filho gosta do segundo. Pode até gostar, mas tem dificuldades. E o segundo filho, como segundo? Não é uma posição agradável também, não. Aí vem o terceiro. Do terceiro para frente, começa a inventar um nome chamado caçula, para poder articular. O caldeirão vai só movimentando. E nós que estamos no trabalho espírita, vamos aprendendo que esta relação é para ser estabelecida dentro de casa. Junto aos espíritos que Deus colocou de volta, ou colocou em nossa casa, para servir de pano, de cenário, de palco para a nossa apresentação no teatro da vida. Fidelidade a Jesus e a Kardec no trabalho define a renovação do espírito humano. Sem nenhuma dúvida. Todos nós estamos veementemente imbuídos do projeto de redenção de Caim, de Adão e de Eva. Porque são forças que emergem ou que gritam ainda dentro da nossa expressão emocional. Nós estávamos dizendo agora há pouco sobre as ações e sobre as reações. As nossas ações são calculadas, são planejadas, são previstas. As reações não. Elas são impulsivas. Elas acontecem. Diante de uma cena, imediatamente brota a emoção, da emoção a ideia, da ideia a atitude e a palavra, da atitude à palavra as ações concretizadas. Emmanuel diz isso no livro Pensamento e Vida, capítulo 1. Então nós temos aprendido com ele que, no sentido de desativar o sistema negativo, acontece a cena, mexe na emoção, sentiu. Pensou em fazer, nem falar e nem fazer. É o não. Primeiro, os mandamentos negativos. Não fazer bobagem boba, não falar bobagem boba. Ao mesmo tempo, no sentido positivo, virtuoso, sentir aquele movimento do desejo de fazer o bem. Pensar em como fazer bem e fazê-lo. Neste movimento, gradativamente, nós estaremos desativando um sistema reacional e ativando um sistema operacional novo. Esta é a proposta da doutrina espírita, sintetizando, ou, não é nem sintetizando agora, é ampliando ou abrindo a porta do Evangelho de Jesus para o entendimento. Desativar o negativo em nós e ativar o positivo que ainda é germen, ainda é potencial, na equação do reflexo que mexe na emoção. Quando a emoção chega, ela vem galopante, veemente, mas ela pode ser constrangida a não se expressar. Emmanuel diz lá no capítulo da vontade que a vontade não pode impedir a reflexão entre iguais, que é da lei, sintonia, afinidade, não tem como evitar. Mas pode disciplinar a expressão dos elementos. Então, se diante de uma cena, imaginemos que são 7 horas da manhã, daqui a 11 horas,
Estamos para pegar o ônibus. Lá vem o ônibus. Calculamos para chegar no trabalho, horário exato. Damos sinal. Vai com Deus. Que Deus te ilumine, motorista, no dia de hoje. Deus te abençoe. Não é assim? Vai ser. Mas virá talvez um rompante que não expresse. E se olhar para alguém e alguém falar alguma coisa, vamos rezar para ele? Isso é treino. E à medida que treinarmos, cada vez vai ficar mais fácil de fazer a proposta positiva. Fidelidade a Jesus e Kardec no trabalho é o dia a dia da vida. A cada instante nós somos convocados a esse processo. Cumprimento dos mandamentos. Essa é a lei. Como nós vamos entender? Cumprindo o mandamento. O nosso horário chegou, nós não podemos extrapolar, senão a gente fere o mandamento já aqui na articulação, né? Rogando a Jesus que abençoe cada um de vocês na trajetória da vida, fortalecendo o desejo de crescimento, fortalecendo a expressão do crescimento. Muita paz a todos, muito obrigado.